Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Saudações, meus queridos amigos! Em nome de Jesus, a paz do Senhor aos meus irmãos em Cristo. Meus amigos, quero louvar ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede, este dia de vida que Ele tem dado a mim e também para você, e é por isso que quero então louvar a Deus pela sua vida. Amém? Vamos lá então para o tema da mensagem deste dia, a qual o Senhor Deus nos proporcionou. A mensagem, ela se refere a um texto do livro de Isaías, o capítulo 55. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para vocês. Quem de nós nunca fez planejamentos ou projetos diários no nosso dia a dia? Quando o nosso dia se inicia, eu tenho certeza que, assim como eu, você tem o costume de projetar as suas atividades daquele dia. E é o interessante que nem sempre o que nós projetamos dá certo. Nem tudo ocorre da maneira como nós planejamos. Confesso eu que antes, há um tempo atrás, quando assim isso me acontecia, eu me sentia frustrado, eu me sentia decepcionado. Era como se eu projetasse algo e nada dava certo, e eu me entristecia com isso. Mas com o tempo, quando você começa a verdadeiramente viver na dependência de Deus, e você começa a vivenciar o texto que está escrito no livro de Isaías, o capítulo 55, você vê que você na realidade não está sendo frustrado e também não está sendo decepcionado, mas é que os planos do Senhor, os caminhos do Senhor para as nossas vidas são sempre maiores e melhores. Porque os meus pensamentos, lembra no início, quando eu falei dos planejamentos, dos pensamentos que nós fazemos e que temos às vezes a impressão que nós estamos sendo frustrados ou decepcionados? Não. Porque os nossos pensamentos e os nossos caminhos são de homens, são humanos, são falhos, são pequenos. Os do Senhor são maiores e melhores. O verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos, os meus pensamentos, o Senhor Deus falando, nem os vossos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, presta bem atenção, se é assim a casa do Senhor, a sua morada, os céus e a nossa morada, a terra, veja a diferença. Como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos são melhores. Porque Deus conhece o amanhã, Deus conhece os minutos, as horas que virão sobre as nossas vidas e que nós não temos ainda uma noção. Por isso que quando o planejamento e os caminhos do Senhor é os que ocorrem em nossas vidas, são melhores. É vitória na certa, meus queridos. E olha só que ilustração interessante que o profeta faz no verso 10, o profeta Isaías. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possam dar semente para o semeador e para o pão que come. Veja, este é um dos objetivos da chuva, de cair e molhar a terra, mas antes dela evaporar e voltar para os céus, ela cumpre com o seu efeito. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei.
O Senhor Deus, ele tem uma palavra, uma mensagem a seu respeito e a meu respeito. E quando esta mensagem vem, assim como esta, os planos, os caminhos do Senhor, quando você começa a se deleitar nesses planos e nesses caminhos do Senhor, você vai ver que a palavra de ordem que ele tem acerca da sua vida e da minha vida vai se cumprir. Não retorna com a resposta para o Senhor sem antes cumprir aquilo que ela tem para as nossas vidas. Mas isso depende de nós abraçar esta palavra. Mas isso não indica que você deva parar de planejar e projetar na sua vida e também sonhar. Não pare de sonhar, continue sonhando, continue projetando. Está certo? É interessante, meus queridos, que atualmente nós estamos vivendo o outono, uma das estações do ano, e em seguida, no mês próximo, adentraremos o inverno. São 2 meses em que nós vemos que o frio, esse clima mais constrangedor, esse clima que tende a deixar as pessoas um pouco mais ansiosas, mais ressabiadas, mais cuidadosas, justamente porque é o frio. Veja que esta é uma situação no nosso clima físico, mas a primavera virá outra vez, concordam? A estação em que as flores, as cores coloridas, que traz vida, retornarão. Ela retorna, ela voltará esta primavera. Da mesma forma, esta situação que nós estamos enfrentando da Covid-19 é um outono, é um inverno espiritual e emocional que nós estamos vivenciando, de dificuldade, de calamidade. Mas, da mesma forma como na estação física, na condição física, também no emocional e no espiritual, a primavera virá outra vez. Chegará o momento em que este mal cessará, que esta situação ficará não no esquecimento, porque é um exemplo para nós, mas deixará de existir. E quando este inverno e este outono espiritual e emocional, tanto na nossa economia, a nível nacional e mundial, em todas as áreas da nossa sociedade, têm sido atingidas por este mal, a primavera virá outra vez. A alegria, essa felicidade, este renovo. E aproveito para não só fazer deste momento minhas palavras aqui, mas também apresentar este maravilhoso livro que também retrata acerca da primavera. A primavera virá outra vez, livro do meu pastor Elias da Costa, um de seus trabalhos maravilhosos, onde ele retrata que mesmo passando o outono e o inverno, a primavera, ela virá outra vez. Esse momento de alegria e de felicidade. Meu querido, projete, sonhe, mas não se sinta frustrado ou decepcionado, porque os planos e os caminhos do Senhor são maiores e melhores. Procure vivê-los em nome de Jesus.